começar. Título no caderno. Rapidinho, porque aí eu vejo as duas atividades juntas. Tem que dar tempo de ver todos os cadernos hoje. Textos injuntivos. Hoje é 22. Ô Maria Lúcia, quantas folhas que eu solto, mais ou menos? No caderno foi só 5 questões, é pouquinho. Acho que uma já dá? Dá. Então tá. Vamos lá. Copia para mim. Pode copiar em forma de parágrafo, se vocês preferirem, tá? Maria Lúcia, Oi. qual que é o título? Textos injuntivos. Obrigada. Pode copiar em parágrafos, se você preferir, tá? Eu coloquei em quadros, mas é opcional. Maria Lúcia, Oi. eu já ligo a câmera de novo, 1 minuto aqui. Tá. Maria Lúcia, qual que é o título? Textos injuntivos. Posso? Calma aí, Maria Lúcia. Não. Alexandre. Tô presente. Anita. Presente. Bernardo. Presente. Breno. Camila. Presente. Diogo. Presente.
Eduardo, Gabriel, Gabriela, Presente. Gabriele, não tá aí, né? Isabela, Presente. Isaac, Presente. João Gabriel, Presente. João Vitor, Presente. Júlia, Presente. Laura, Presente. Leonardo, Presente. Letícia, Luísa, Presente. Manuela, Presente. Matheus, Presente. Natália, Presente. Rodrigo, Presente. Sofia, Tiago, William Presente. e Yasmin. Presente. Ok, então vamos lá. O que é a injunção? Então, como nós dissemos no horário anterior, o texto injuntivo pertence à injunção. É o ato de ordenar, expressamente, de mandar executar alguma coisa. Então, a injunção é a ordem. Tá? É quando você ordena alguma coisa, quando você pede alguma coisa no sentido de ordenar, com aquele verbo que vai ordenar, que vai ter um maior impacto nessa ordenação, tá? Então, textos injuntivos, portanto, são aqueles cujo objetivo é levar as pessoas a agirem de determinada maneira. Lembra que eu falei a questão de cumprir um objetivo? Então, esse cumprimento desse objetivo é as pessoas agirem de determinada maneira, tá? Pode ser um objetivo simples, receita, tomar um remédio, tudo isso é atingir um objetivo. Como forma de alcançar um resultado específico, instalar, configurar um aparelho, preparar uma refeição, curar uma doença, etc. Os textos injuntivos são aqueles práticos, são aqueles que exercem uma funcionalidade, né? Então, muitas vezes... Ok, Breno. Muitas vezes os textos injuntivos são aqueles que têm um objetivo muito simples. Por isso é que nós temos que ficar atentos qual é o público-alvo dele. Porque ele vai ter uma variedade de públicos-alvos. Por exemplo, uma receita, depende do público-alvo, é um público-alvo mais amplo. Textos injuntivos. Aqui, Breno. Uma receita tem um público-alvo mais amplo. Mas uma bula de remédio, por exemplo, tome a medicação de 8 em 8 horas, já é um público-alvo mais específico. Criança não se engloba nesse público-alvo. Então, a gente tem que tomar cuidado com a funcionalidade dos textos injuntivos. São bem simples de serem trabalhados, de nós estudarmos, de serem interpretados. No entanto, a gente precisa ficar atento a essa questão do público-alvo, do veículo de circulação. Eu não vou circular uma bula de remédio num hospital que seja. Né? Você não sai andando no hospital, não tem lá várias bulas de remédio pregadas. Então, ele tem uma amplitude nessa questão de veículo de circulação e de público-alvo. Por isso que é preciso levar em consideração o objetivo, tá? Com qual funcionalidade esse texto foi produzido, com qual intenção esse texto foi produzido, para qual público-alvo, qual veículo de circulação. Aqui eu coloquei um exemplo simples. Professor, tem como voltar? Oi? Tem como voltar? Tava na última Tem. linha. Pronto. Pronto. Só o Breno que chegou depois da...
chamada? Aqui eu coloquei um exemplo simples, uma receita. Nós temos que nos atentar que a receita, presta atenção aqui um pouquinho, é exemplo de um gênero textual híbrido. A parte dos ingredientes não é injuntiva, é descritiva. Então, houve a mistura de tipologias textuais. Lembra o que eu expliquei no horário anterior? Existem gêneros textuais que são híbridos. Ixi, peraí que eu dei bobeira aqui. Eu quero só escrever a palavra. Híbrido, tá? Maria Lúcia, Oi? e essa parte da dica, ela é qual? Nós Gênero. vamos chegar lá, só um pouquinho. Então, a parte dos ingredientes, ela é uma parte descritiva. Quando eu chego no modo de preparo, aí sim eu vou ter a parte injuntiva. Eu vou ter a parte do passo a passo. Se você seguir corretamente, observe que eu vou utilizar os verbos no modo imperativo. Nós também vamos falar disso, que não são obrigatórios, né? Esse uso vai depender do objetivo ao qual o produtor do texto pretende atingir. Então, eu tenho no modo de preparo, essencialmente injuntivo. Agora, chegando na dica, Anitta, você também pode usar o brigadeiro como cobertura para bolos. Se preferir, adicione. Ai, Jesus, ou um ou outro, dois não funciona. Aqui. Se preferir, adicione uma colher de chá. Ele ficará aqui também. É injuntivo, né? Adicione, porque está soando como uma ordem ao leitor. Tá? Se você pegar a dica inteira, só a dica inteira já é híbrida, né? Você também pode usar o brigadeiro como cobertura para bolos. Descreveu. Depois vem uma parte injuntiva. Todas aquelas partes dos textos que soam como uma ordem, que dão uma orientação direta, pertencem à tipologia injuntiva, tá? Seja ele unicamente, puramente injuntivo, ou nesse caso aqui, questão híbrida, ou seja, a mistura de tipologias textuais, ok? Então, a receita é um exemplo simples. Ah, mas é só porque tem o verbo no imperativo? Não. Tá? O verbo no imperativo, ele é o maior facilitador, porque ele já é indicativo de ordem. Mas ainda a gente não tem obrigatoriedade de usar os verbos no imperativo. Eu vou explicar a próxima. Copie esse parágrafo, por favor, para a gente entender. Vamos lá, então. A principal característica... Não? Não sai desse slide não, que eu tô copiando ainda. Tá.
Alguém chegou depois da chamada? Eduardo, Gabriel, Tiago, Gabriele. Vamos lá, então. A principal característica dos textos instrucionais é, portanto, nos levar a agir de certa maneira, seguindo passos previamente estabelecidos para resolver situações específicas. Então, o texto instrucional ou o texto injuntivo é aquele que vai te dar o passo a passo, lentamente, simplesmente, extremamente de fácil acesso para que todos consigam cumprir o objetivo. O texto instrucional, ele vai ter as características bem separadas, frases bem curtas, frases diretas, com simples vocabulário. Lembrando que o objetivo do texto instrucional é cumprir um determinado objetivo. Um objetivo de produzir um bolo, um objetivo de instalar um eletrodoméstico, um objetivo de construir determinada coisa. Tudo gira em torno desse objetivo central. E esse objetivo central, ele vem intercalado, ele vem aparecendo para nós com mínimos detalhes, bem simples o passo a passo para que todos consigam atingir, cumprir esse objetivo. Só que aí, para atingir esse objetivo, nós vamos entrar num outro ponto importante, que são os recursos utilizados para atingir esse objetivo. Se nós lembrarmos um pouquinho do texto que nós lemos agora, lá na apostila, ele tinha recursos verbais, recursos visuais e recursos audiovisuais. Ele tinha escrita, ele tinha imagem e ele ainda tinha um vídeo. Então, o objetivo do texto instrucional é o que fala mais alto aqui. Tudo é focado, tudo gira em torno dele, a se cumprir o objetivo. Tá? Vai depender da funcionalidade do texto, vai depender do tipo do gênero textual para se cumprir o objetivo. Se meu objetivo é que vocês encontrem a oração subordinada adverbial na frase, eu vou dar o passo a passo para que você faça isso. O meu objetivo é fazer com que você construa uma maquete. Tem que dar o passo a passo para isso, tá? Esse é o texto instrucional. Aquele que orienta passo a passo de forma bem simples, de forma bem direta. Ok, João Gabriel. Outro exemplo. Como acabar com a violência. Aqui nós temos uma receita novamente, né? E essa receita, ela tem uma parte que não é instrucional, que não é injuntiva. Uma parte descritiva. Em seguida, eu tenho a parte injuntiva do texto. Misture, mexa, olha a ordem ao leitor. Coloque, leve. Ok? Então, esses verbos aqui, eles vão soar como uma orientação, vão soar como uma ordem ao leitor. E eles favorecem a construção do texto injuntivo. Último. Último, porque nós vamos trabalhar aspectos separadamente, tá?
Posso? Não. Não. Maria Lúcia, tem mais coisa além dessa? Hoje tá. Mas eu não acabei textos injuntivos, não. Nós vamos ver aos poucos. Posso? Vamos lá. Nós vamos falar da linguagem. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque nosso impacto maior, né? Sumiu a palavra que eu quero falar, a nossa referência de texto injuntivo é sempre imperativo. E, de fato, ele é o mais usado. Só que nós precisamos nos atentar, eu gostaria até que vocês anotassem. Se eu disser assim, faça bolinhas com as mãos. Eu estou dando uma ordem. Mas eu posso dizer fazer bolinhas com as mãos. Por exemplo, estou ensinando, sei lá, uma brincadeira, um salgado. Ordens, fazer bolinhas com as mãos, amassar, colocar o recheio, moldar.
Então, eu quero que vocês diferenciem. Isso aqui é o verbo no imperativo. E isso aqui é o verbo no infinitivo pessoal. Tá? Se ele estiver soando na frase como uma ordem, ele também é considerado texto injuntivo. Então, eu quero que vocês não vão direto assim procurando o imperativo. Não tem, não é nada. Não, dependendo do texto, por exemplo, agora na época do coronavírus, até no livro de vocês está extremamente coronavírus. Lavar as mãos, lavar entre os dedos, lavar as unhas. Muitas vezes, a forma da injunção vem através do infinitivo pessoal. É impessoal, viu? Ficou pessoal. Deixa eu apagar. Lavar as mãos. Ó, fazer bolinhas, né? Fazer bolinhas com as mãos. É infinitivo impessoal. Ficou errado. Corrijam aí, por favor. Tá? Isso aqui, o infinitivo impessoal, quer dizer que não tem pessoa, não é alguém específico. É generalizado. Lavar as mãos. Todo mundo deve lavar as mãos. Tá? E o verbo no infinitivo impessoal também é considerado injuntivo se ele estiver dando uma orientação, passando uma ordem. Se ele estiver soando como uma ordem ao leitor. Então, fiquem atentos quanto ao uso da linguagem. O modo imperativo tem mais força. É muito mais forte. Vocês já devem ter visto receitas mesmo assim. Bater todos os ingredientes no liquidificador. Adicionar açúcar. Mexer suavemente. Ok. Só que é muito mais forte. O verbo imperativo, ele tem muito mais presença no texto injuntivo. Por isso que eu digo, lave as mãos, bata no liquidificador, misture intensamente, adicione determinado ingrediente, tá? Só lembrando que não precisa essencialmente ser verbo no imperativo. O verbo no infinitivo pessoal também é válido, considerando os textos injuntivos. Aqui eu coloquei um coronavírus e um dengue, são dois assuntos bem fáceis. Esse do coronavírus, essencialmente, está na apostila de vocês, tá? São textos predominantemente injuntivos. No entanto, eles podem ter aspectos de outra tipologia textual, tá? Então, cuidado, porque o texto predomina em injunção. Classifica a tipologia desse texto para mim. É injunção. Só que dentro do texto injuntivo, eu tenho uma frase que é narrativa. Eu tenho um trecho que é descritivo. A predominância, a parte mais forte é a injunção. Olha aqui. O que nós acabamos de falar. Combater. Ai, tem tanta coisa aqui na minha frente que eu não estou vendo. Aqui. Combater a dengue é um dever meu, seu e de todos. Combater a dengue. Primeiro, para fazer uma introdução, já não foi logo de cara os verbos do imperativo. Aí sim, depois eu tenho um passo a passo, depois eu tenho dicas com os verbos. Encha, guarde, também embaçado, não estou conseguindo enxergar. Jogue, os verbos no imperativo. Tá vendo a relação? Verbo no infinitivo impessoal, verbo no imperativo. Ambos fortalecem o texto injuntivo. Depois aqui, continua. Procure logo um serviço de saúde em caso dos seguintes sintomas. Tá? Então, o texto é essencialmente injuntivo. Em todas as partes, tanto no título, quanto no passo a passo, quanto na conclusão, eu tenho a injunção predominando. Então, esse primeiro texto é 100% injuntivo. Agora, deixa eu tirar daqui da frente, senão não enxergo. Coronavírus. Previna-se sem pânico. Olha aqui a injunção, dando uma ordem ao leitor. No entanto, eu tenho aqui um texto. Nós vamos descobrir se ele é injuntivo, se ele predomina a injunção ou apenas uma descrição.
A saúde é prioridade, por isso, siga as instruções, as orientações do órgão de saúde e intensifique as medidas de prevenção. Trabalhadores, verifiquem se a empresa está realizando as medidas preventivas e também faça sua parte. Ela é fundamental para a doença. Independente, tá vendo que não vem dicas, não vem passo a passo, mas ele predomina em junção. Ele tem verbos, ele soa ao leitor como uma ordem, como uma orientação dada diretamente. Depois, sim, evite, lave, não compartilhe, use o álcool gel e evite. Ok, gente? Por enquanto, tranquilo? Essa é a primeira parte que nós vamos fazer sobre a injunção. Depois nós vamos ir mais a fundo nisso aí. Primeira parte, tranquilo? Posso sair? Predominância dos verbos. Isso. O que eu vou fazer? Eu vou deixar marcado página 14, números 1 ao 5. Para terça-feira. Enviar foto por WhatsApp. Pode sair da chamada? Hã? Pode sair da chamada? Não, eu vou dar vista. No caderno, na atividade da página 6 e de agora. Terça-feira, que dia? Só anotar aqui. 27. Maria Lúcia, eu vou ter que entrar pelo celular então para te mostrar o dever, porque Ah, já não vou tem dar mais- vista agora. Vou fechar essa chamada e já estou abrindo outra, porque faltam menos de um minuto. Eu fecho e já abro outra para só avistar, tá?